Inocêncio Calabota, acho que era o nome. Um árbitro que, segundo a história do futebol, teve numa época, e é isso que o Rui, pelos vistos, quer falar, e que o Dias Ferreira se lembra, e o Zé Guilherme, mesmo sendo muito jovens, presumo que serão desse tempo, não é do meu, mas presumo que será vosso, ainda muito jovem, terá tido influência, alegadamente, num campeonato que o Benfica ganhou na década de 50. Não ganhou. Foi porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Tiveram lá uma pancada de tempo. E arbitrou um Benfica CUF na última jornada e o Futebol do Porto jogava em Torres Vedras com o Torriense. O Benfica joga na Luz com a CUF. Isso é um aspecto que já dura desde essa altura, que o Calabote tudo fez. E o Inocêncio Calabote é árbitro do Benfica. O Benfica joga com o CUF, ganha 7-1 e o Porto, salvo erro, ganha 3-0. O Benfica perde o campeonato por um golo. O Porto faz 1-0 em que tem um jogador do Torrienses com a cabeça aberta, na altura não havia substituições, durante 14 minutos fora. Faz 2-0 com uma expulsão e faz 3-0 com uma segunda expulsão. Ele também é acusado de ter entrado na segunda parte com não sei quanto tempo de atraso. O Benfica atrasa o jogo, é verdade, com razões objetivas para ver qual é o resultado. E o Benfica, depois de acabar o jogo do Porto, há 11 minutos e houve pelo menos duas jogadas em que o Inocêncio Calabote poderia ter marcado penalti e o Inocêncio Calabote não marca nenhum penalti a favor do Benfica. E o Benfica bastava... O jogo já estava prolongado 11 minutos. Não, estava prolongado. 6 minutos tinha começado, 5 minutos tinha começado 6 minutos mais tarde. E o Inocêncio Calabote não marca nenhum penalti sobre esse jogo. O Benfica não foi campeão. O Calabote não expulsou nenhum jogador da CUF. Ao contrário do que alguns jornais de alguns órgãos de comunicação de determinados grupos dizem que aconteceu, não foi expulso nenhum jogador da CUF. Ao contrário, o outro jogo no Porto Torriense foram expulsos dois jogadores do Futebol Clube do Porto e do Torriense, e um deles, o jogador do Torriense, teve 14 minutos fora e o Porto marcou 1-0 com esse jogador fora, 2-0 com a primeira expulsão, 3-0, salvo erro, a 2 ou 3 minutos do fim com a terceira expulsão. E, portanto, se por acaso o Inocêncio Calabote estivesse ali para dar o campeonato ao Benfica, teria marcado nas várias jogadas, e houve duas pelo menos jogadas, dizem pelo menos os jornais da época, poderia ter marcado um penalti e não marcou. O Benfica não foi campeão. E, portanto, esta tentativa de mistificar Calabote é uma tentativa que os adeptos do Sporting alinham para justificar uma história criada pelo Futebol Clube do Porto para ocultar aquilo que isso é verdade, é todos os escândalos que desaguaram e acabaram no apito dourado, que nós, esses sim, temos conhecimento de como é que eram controlados os jogos. Boa tarde. O presidente do Benfica foi apanhado a escolher o árbitro para um jogo da Taça de Portugal. As escutas telefónicas do processo apito dourado revelam conversas entre Luís Filipe Vieira e Valentim Loureiro por causa do juiz para o encontro com o Belenenses, de há 2 épocas, e relativo à Taça de Portugal. Nas escutas, transcritas hoje pelo Jornal Público, o presidente do Benfica aparece a recusar o nome de vários árbitros e acaba por aceitar o nome de João Ferreira. Só por razões formais, que têm a ver com a moldura penal e com o facto de haver escutas, é que não levaram a que o Futebol Clube do Porto tivesse perdido pontos, tivesse condenado por corrupção desportiva e não tivesse perdido nenhum campeonato. Essa é que é a verdade. E esta tentativa, esta tentativa de ocultar os escândalos dos últimos anos que culminou no apito dourado,
com o Inocêncio Calabote, com um jogo em toda a vida. E repare que não tem mais nenhum. Aliás, se vir, em todas as vezes que se fala de corrupção desportiva e de verdade desportiva, qual é o exemplo que citam do futebol do Benfica? Inocêncio Calabote, 1958-59, em maio de 59. E para que se perceba porque é que puxámos o Inocêncio Calabote, é porque há uma declaração de António Salvador, presidente do Braga, feita há cerca de uns 15 dias, mas para que se perceba, do dia seguinte, mas para quem vê o dia seguinte pode não saber. Eu vou pôr este quadro, Salvador diz, vou pôr este quadro. Talvez um dia se conte a verdadeira história de Inocêncio Calabote. Aqui, este jogo foi o jogo que antecedeu o jogo com o Benfica. E, portanto, Ele diz que não consegue perceber uma arbitragem destas, que já não se usa há muitos anos, só no tempo do Calabote é que usavam arbitragens destas. Pois, mas o António Salvador até diz mais, diz que a arbitragem foi vergonhosa, e evidentemente quando ele fala ali só no tempo do Calabote, ele quer, nós estamos a falar da semana anterior ao jogo com o Benfica, o que ele quer dar com esta alusão ao Calabote é atirar esta questão para o terreno do Benfica.